Olá, começando agora mais um Sala de Estar e o nosso assunto do programa de hoje é sobre a anulação da condenação do ex-presidente Lula na Lava Jato. Decisão tomada pelo ministro Edson Fachin no último dia 8 de março. E com isso, o ex-presidente volta a ter seus direitos políticos e se torna elegível novamente. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o professor do curso de Direito, Luiz Gustavo Dorigon. Tudo isso em instantes, depois do intervalo. A Unicruz TV agora é Play. Único canal universitário da região noroeste do Rio Grande do Sul, que disponibiliza um universo de conteúdos e entretenimento à comunidade. Transmissão pelo canal 15 da NET Cruz Alta e YouTube. Unicruz Play, há mais de 2 décadas levando informação para Cruz Alta e região. Estamos de volta com o Sala de Estar no programa de hoje, recebendo o professor do curso de Direito, Luiz Gustavo Dorigon. Seja bem-vindo ao programa, professor. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela lembrança. Pois então, professor, temos um assunto aí para discutir que vem gerando muita repercussão, né, em todo o país nesses últimos dias, que é a decisão do ministro Edson Fachin, que relata que o juiz Sérgio Moro, né, era incompetente para processar e julgar o caso do triplex do Guarujá, referente ao ex-presidente Lula, do sítio de Atibaia, além de outros processos que envolviam o Instituto Lula. A pergunta que eu te faço é por que isso só foi visto agora, né? Na época em que a Lava Jato estava trabalhando em todos esses processos, isso não era perceptível ou era e se deixou passar? Bom... Complexo. Em primeiro lugar, dizer da minha satisfação de estar aqui, vindo ao campus, né, que a gente está com saudade de estar Sim. aqui no nosso ambiente universitário, né, e dizer que essa questão inicial, né, ela envolve naturalmente um aspecto processual, Isso assim me sinto assim um pouco mais confortável porque o tema é espinhoso e delicado, Sim. né? Então assim provavelmente as abordagens que tu vai fazer, imagino eu aí da nossa conversa. Possa variar entre aspectos processuais e até a opinião nossa enquanto cidadão Sim, que todos nós temos, claro. Né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer isso, até para contribuir com o debate, pretendo pautar minha fala através dessas duas perspectivas, né? Enquanto questão processual e técnica, por Sim. aquilo que a gente estuda, que acompanha há algum tempo na nossa formação, né? E, naturalmente, que imagino que vai vir questões, né, mais de ordem pessoal, que numa sociedade democrática todos nós, né, podemos aí nos manifestar e tal. Por que essa decisão só veio agora? Na verdade, só veio agora no Supremo, né? Porque ela vem sendo debatida desde a origem, né, desde o primeiro grau já há alguns anos. Né? E num sistema recursal, né, como nós temos o Supremo como último órgão julgador, né, no nosso sistema, até tem uma passagem do Rui Barbosa que ele vai dizer que o Supremo é o tribunal que erra por último, né? Isso nós podemos dizer tanto para as decisões que nos agradam ou deixam de nos agradar, né? E nesse ponto acho que também é uma coisa de se pontuar. As decisões dos tribunais, elas devem ser respeitadas, penso eu, né, falando enquanto jurista, né, mesmo as decisões que não nos agradam, né. Então, os tribunais estão aí para decidir e esse é o ofício deles, né, e nós temos que ter a compreensão especialmente das instâncias superiores, que são instâncias constitucionais, de acatar as decisões, aquelas que não nos agradam do ponto de vista da cidadania e aquelas que venham também a agradar. Né? Então, essa é uma questão que me parece também importante, né, de se registrar. Sim. E certamente que os tribunais não agradam a todos o tempo todo. Isso é verdade, né? Não agrada a todos o tempo todo. Então, o fato dela vir agora, ela só veio à tona agora, né, num HC específico, num habeas corpus, que está lá no 647 do Código de Processo Penal, também no artigo 5º da Constituição Federal, né, como uma das garantias, inclusive dos Estados de Direito,
E nós temos, assim, o senso comum tem uma ideia de que, quando se fala em habeas corpus, a gente trabalha isso bastante em sala de aula, né, com os alunos, nas cadeiras de processo penal, prática penal, enfim. Quando se fala em habeas corpus, nós não estamos falando necessariamente em prisão, né? Geralmente fala em habeas corpus, tu pensa que em soltar alguém ou um habeas corpus preventivo que está sepultado jurisprudencialmente. Mas o habeas corpus, ele existe e está lá no 648 também, todas as suas hipóteses, para inúmeras variantes, né? Muito além ele não é um instrumento, uma ação constitucional autônoma, como a doutrina vai dizer, ele não é um instrumento taxativo lá no ordenamento jurídico penal, né? E essa hipótese, né, de reconhecimento de uma incompetência via habeas corpus é um desses exemplos, né? Até que vai levar à nulidade do processo, que foi a decisão do Fachin, né? Sim. Então, assim, se nós analisarmos, eu até trouxe aqui para ti um presente de grego, assim, né? A decisão, ela é muito extensa, ela é bem complexa, né? A gente também não vai ter aqui, a gente não conhece o processo, né? A gente sabe as notícias da mídia e tal, mas é bem diferente quando você vai ler a decisão, né? A decisão cita 50 inquéritos e dezenas de ações, né, que foi nessa Operação Lava Jato sendo, vamos dizer assim, acolheradas num mesmo órgão, né? O que sempre se colocou, né, e isso não só pelos advogados de defesa, os próprios professores, Brasil afora, né, existe a Associação de Professores de Processo Penal, enfim, independente dessa questão partidária e da bipolaridade, da polaridade, melhor dizendo, né, que às vezes pode até ser uma né, mas dessa polaridade que a gente está enfrentando no Brasil, enfim, existe sim uma questão processual que ela é técnica, né? Então, vendo essas decisões, assim, tentando compreender o acórdão, né, que ele traz uma complexidade bem interessante em relação à aplicação da competência. A competência, ela não é assim uma simples forma e uma simples formalidade, digamos assim, né? Ela é pressuposto dos julgamentos, né? Eu não posso botar um juiz de vôlei a apitar uma partida de futebol, né? Sim. Fazendo uma metáfora assim, né? Claro. Só para a gente tentar se compreender, se fazer entender melhor. E ela tem algumas regras, né? Ela tem algumas regras. Uma delas é a prevenção, né, que o ministro me parece que trabalhou em cima dela, né, que seria, por exemplo, aquele primeiro juiz que despachou, né, então vamos dizer lá numa investigação preliminar, lá no inquérito policial, antes mesmo da ação penal. O juiz determinou uma busca e apreensão, determinou uma prisão preventiva, enfim. Bom, aquele juiz que despachou no primeiro momento, em tese, o que tiver correlacionado, ele fixa a competência, né? E se torna o juiz prevento, que nós chamamos, né, para o caso. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no que tange a prevenção, ele nos dá uma ideia um pouco diferente. Né? No Brasil, o juiz que despacha, ele se torna prevento, então o resto do caso é com ele, digamos assim, né? E o Tribunal Europeu, por exemplo, dá orientações no sentido, olha, aquele juiz que despachou primeiro, né, é melhor que não seja o mesmo que julgue, né? As pessoas podem achar que isso, como assim, né? Deveria ser completamente ao contrário. Mas a recomendação é justamente para gerar no ato de julgar, né, aquilo que os italianos vão chamar de originalità, ou seja, a originalidade do julgamento, né? Ou os próprios espanhóis vão trabalhar com a ideia do estranhamento, ou seja, o juiz precisa, de alguma certa forma, né, estar afastado. Quando a gente fala estar afastado, não significa aquele juiz que viva fora do mundo. Sim, claro. Porque o juiz é um ser no mundo. Sim. Né? Mas para que esse ato de julgar seja realmente um ato de julgar e que não se confunda com outras posições, né? Nem um ato de defender e muito menos um ato de acusar. Sim. Então, essas questões passam pelo acordo, né, tentando traduzir o que está nele, né? E a competência territorial, que ali na 13ª Vara Federal de Curitiba, pelo acordo,
que foi, digamos assim, sempre abarcada, qualquer ato, o Supremo começou antes do julgamento, né? Esse que está em pauta agora gera uma maior repercussão porque é do ex-presidente, etc. Sim. Mas em outros julgamentos vinha se formando um entendimento no Supremo de que este guarda-chuva da competência da 13ª fosse, digamos assim, um pouco mais amoldado, né? Porque uma outra questão que é um princípio também do processo, e isso vem desde lá do pós-guerra, que nós não podemos ter um juiz pós-fato, né? Eu até mexo com os alunos em aula, assim, quando a gente trata desse tema, independente de tratar de acordo específico, de julgamento específico, né? Todos nós aqui temos um juiz, né? Mas eu não vou cometer nenhum crime. Bom, eu também não, ok, ótimo. Mas se nós viermos a cometer, já tem o juiz pré-fixado. Seja na comarca de Cruz Alta, seja na comarca de Júlio de Castilho, seja na comarca de Panambi, Tupaciretã, para pegar a nossa região aí dos alunos que também nos assistem, né? Então, esta é a questão do juiz natural. O juiz é prévio ao delito, né? Ele não pode ser pós-delito, né? Eu não vou chegar ao ponto de dizer, criamos um tribunal de exceção ali na 13ª, porque daí já faz conexão lá com as questões do pós-guerra ali mais próximo e tal, para não chegar nesse ponto. Mas com certeza que o juiz natural é uma das questões, né, que o processo penal brasileiro deve zelar, é isso. Então, como teve essa abertura, né, muito grande, o que o Supremo fez? Ele amoldou. E aí é mais jurisprudencial, né? Isso é uma coisa que a gente também tem que ter assim a noção, porque as fontes do direito são várias, né? São os doutrinadores que escrevem os livros, né? São as leis e são também os julgados dos tribunais, né? E muitas vezes os julgados dos tribunais, especialmente de tribunal constitucional como o nosso, não é que eles criam a lei, né? Mas eles dão uma moldura àquela interpretação, né? E sem sombra de dúvida, no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, só foi um amoldamento a isso, né? É uma decisão que pode ser discutida, pode ser vista por vários olhares, não tenha dúvida. Mas, na verdade, se você observar o que o tribunal já vinha decidindo, ela não chega a ser nenhuma surpresa, né? Claro que tem anulação de outras ações penais, né, ex officio, né, mas ao mesmo tempo o CPP permite isso, né, permite que o juiz tome para si ex officio, né, sem ser provocado, quando estiver presente questões relacionadas aos direitos de defesa, né. Então você pode gostar ou não gostar da decisão, né, você pode concordar ou não concordar, mas ela tem um pano de fundo técnico de aplicação jurisprudencial. Então, nesse caso, realmente, a grande maioria da população não tinha esse conhecimento, mas quem é do meio tinha esse conhecimento de que isso poderia vir à tona a qualquer hora, né? Sim. Então, a surpresa é para a maior parte da população, né? E é aquela questão, né, porque se discute muito a questão da segurança jurídica, né? Mas depois de tantos anos vem uma decisão e diz que o juiz é incompetente, por que não diz antes? Bom, mas daí antes, né? Bom, mas daí nós também temos que rememorar que tem um HC, não sei se tu vai entrar nessa questão aí, mas acho que é interessante, tem um HC que corre em paralelo, melhor dizendo, flui, né? Eu sempre me recordo de um professor meu da graduação aqui da Universidade da Cruz Alta que dizia, eu nunca vi um prazo correndo no corredor, né? Os prazos fluem, né? Os processos tramitam, não correm, né? Você não vê um HC correndo. Tem um HC fluindo, tramitando, que é o da suspeição, né? Que está diretamente ligado, né? Então, tanto é que foi colocado em pauta também, né? Então, se eu tenho um juiz que, além de ser incompetente, quando a gente fala em incompetência, a gente não está fazendo um xingamento ao juiz, não está dizendo que o juiz não é um estudioso, não está dizendo que o juiz não tem conhecimento. A incompetência é um termo técnico, processual, né? Não é um xingamento, nenhuma ofensa, né? E também a suspeição, não significa que está se chamando de algum xingamento, nada. A suspeição também é um termo técnico, né? Então, incompetência e suspeição
quando se unem, né, aí realmente as estruturas que você deveria edificar o processo, né, e aqui uma questão interessante, não é o processo, falando enquanto professor das cadeiras de processo, por exemplo, não é um processo específico do ex-presidente, é de todo o processo. Claro. Né? Nós, enquanto juristas, vamos assim dizer, ou quem gosta de estudar a matéria, né, claro, tem a repercussão do caso, etc. Mas eu diria que tão importante quanto revisar questões, ao menos para mim, enquanto estudioso, o que mais interessa é saber as estruturas teóricas do processo. O que os tribunais estão entendendo, por que seria um devido processo legal, o que seria a aplicabilidade das questões constitucionais, o que seria o zelo para as funções de acusar, julgar e defender, está cada um dentro dos seus quadrados. Né? Então, na medida que tem fluindo um HC da suspeição, e notem, é muita coisa que pesou em cima desse magistrado, né? Ele avocar para si todas as questões e, ao mesmo tempo, ele estar suspeito nessa questão, né? Sim. E aí, realmente, criam-se conexões, assim, no mínimo, né? No mínimo, bem discutíveis, né? Sim. Até a questão da incompetência, me parece assim que realmente tem que fazer um esforço para entender o acordo e tal, porque ele vem com a jurisprudência da segunda turma do STF e trabalha ali com os artigos e tal. Me parece que é bem mais até discutível, né? Agora, o HC da suspeição, já entrando um pouco nesse tema, porque eles estão colados, sim, né? Desculpe se eu trabalham estou juntos. fugindo da tua pergunta, mas problema. acho que não, né? Esse sim, para mim, me parece mais claro. Né? E isso a gente vem discutindo, não o HC em si, não o caso em si, sim. mas no processo penal 1, por exemplo, né, são princípios estruturantes, né? Sistema acusatório, quem julga, quem acusa, quem defende, o próprio CPP agora no artigo 3º, que está suspenso pelo ministro Fux em virtude daquelas ADINs que segurou a questão do juiz de garantia, que é do pacote anticrime, agora de 2018, que foi entabulado pelo ex-ministro, né? Traz lá que o processo penal é acusatório, né, e que as funções de acusar, julgar, são diferentes e que o juiz não pode ter iniciativa probatória, né? Então, isso é uma questão que a gente também tem que ter a dimensão, né? Sim. Especialmente, assim, as bandeiras dos justiceiros, vamos dizer assim, né? Eu não posso ser um justiceiro fora do processo. Sim. Né? Porque daí que justiça é essa que está se fazendo, né? E nós temos que ter a dimensão que o processo que está em pauta, eventualmente é o processo nosso, né? É o processo do João, do Pedro, é o processo do Brasil. Né? Então, essas questões realmente deu uma chacoalhada, né? Deu uma chacoalhada naquilo que vinha sendo decidido aí no Brasil nos últimos tempos. E por que disso agora, voltando assim ao ponto inicial, né? Porque realmente nós temos instâncias revisoras, né? E os princípios recursais, né? Uma das coisas que a gente também estrutura quando se fala em recurso são duas coisas básicas, assim, falando em linguagem assim mais coloquial, que é a falibilidade humana, né, que todos nós somos falíveis, isso é uma característica do ser humano, né, e a indignação das partes. Né, é isso que faz os tribunais de segunda, enfim, das instâncias superiores. Né, e o nosso sistema é isso. Tem que ser aperfeiçoado, tem que ser discutido, sempre tem. Né, não existem sistemas perfeitos e nem sistemas impuros, né, ou melhor, sistemas puros. Né, mas são as decisões que são proferidas e volto a repetir, gostamos ou não, temos que aceitar. Entende que as decisões devem ser respeitadas. Né? Ainda tem a questão que provavelmente não está fechado isso, né? É importante que você diga, vai a plenário. Pois eu ia perguntar isso. Vai a plenário. E o que pode se pode se reverter, esperar? Pode, né? Aí nós teríamos que mapear aquela questão de cada ministro para ver, né? Mas a se confirmar o que vinha sendo feito pela segunda turma, né? Que já são 5, provavelmente essa decisão se mantenha, né? Se mantém. Provavelmente. Se tem uma expectativa, então, para as próximas semanas aí, né? Sim, com certeza. Se mantém. É apenas um capítulo da novela.
Professor Guto, a partir dessa decisão do ministro Fachin, podem surgir novas ações judiciais contra o ex-presidente ou isso acaba sendo improvável nesse momento agora? Ações judiciais sempre podem surgir, né? Desde que tenha indício de autoria e indício de materialidade, ou seja, desde que tenha fumaça delitiva, nós falamos isso, né, em processo penal. Mas o mais tão interessante quanto a possibilidade de surgir novas ações, quem comete delito pode surgir novas ações, né, acusações iniciais. Mas é a questão de como fica também essas ações que foram anuladas, né? Acho que isso sim, a repercussão vai ser maior, né? Sim. Porque me parece que assim, para ter uma ação diante de um fato de 2021, né? Um réu que esteve envolvido e continua com vários processos, né? Que uma coisa também a gente precisa esclarecer, quando se fala que o juiz é incompetente, não significa que foi absolvido, né? Isso aí também tem uma diferença assim, gigantesca em matéria processual, né? Ninguém está dizendo que ele foi inocentado, né? Até está se dizendo por vias transversas, mas processualmente é uma impropriedade dizer que ele foi inocentado, né? Os processos seguirão. Então não vejo assim que quem ficou preso tanto tempo, né? Quem se diz perseguido, quem vai ter todos os cuidados de não ter, né, nenhuma dúvida sobre as ações daqui para frente. Então, não me parece assim, muito provável novas ações, mas me parece assim, saber o desdobramento dessas que foram anuladas, que começarão ab initio, né, ou seja, desde lá do recebimento da denúncia, como o magistrado de Brasília vai recepcionar isso, quais são as provas que ele vai manter ou deixar de manter, né? Isso sim me parece uma questão bem interessante que vai nos dar aí, talvez, se for o caso, outra discussão, outro programa, né? Outras questões, né? Porque em relação à competência em si, em tese ela anula os atos decisórios, essa decisão do Fachin, né? Então vamos lá, anulou o recebimento da denúncia, anulou a designação de audiência, né, anulou eventuais decisões envolvendo cautelares, etc., né? Mas a questão da prova ele manteve, aparentemente, pelo que a gente leu também, eu volto a repetir, a gente não conhece o caso com detalhes, então a gente também tem que ter esse cuidado. Ele deixou isso ao critério do magistrado de primeiro grau, como que ele vai lidar com isso, né? A convalidação desses atos, todo mundo assim, curioso para ver, bom, como é que esse magistrado vai receber essa questão, né? Agora, se esse HC que foi em paralelo da suspeição, ter realmente a decisão de concessão da ordem, né, declarando o ex-ministro suspeito, bom, aí sim anula tudo, né? Porque daí você não deixa mais ao critério do juiz, olha, o juiz era incompetente, então estamos anulando os atos decisórios. Produção de prova, interrogatório, etc., você vê como que analisa agora, quando o processo voltar a tramitar. Na medida que o HC da suspeição declara suspeito, o juiz, além de incompetente, declara ele suspeito, bom, aí este juiz que produziu os atos de prova, esses atos de prova, naturalmente, aí não se discute que serão todos nulos, né? Então, talvez até isso, o juiz de primeiro grau esteja no aguardo de saber, bom, como que se decide isso lá no Supremo, enfim, daqui a pouco eu convalido um ato e declaro a suspeição, são variantes que no momento nós não sabemos. Né? Sim, não tem como se prever também, né? Olha, eu acho que a suspeição a se vingar, né, porque até a gente costuma assim, é comum ter a gente que atua também na prática, assim, ver, né, é comum ter como é que eu vou dizer, uma proximidade, né, entre o acusador e o magistrado. Né? Assim como eu já vim aqui no teu programa mais de uma vez, a gente já se conhece, então a gente conversa com mais naturalidade. Isso é comum quando você entra numa sala de audiência, né? É comum ter um contato, muitas vezes relações pessoais, e não vejo nenhum problema nisso. Né? Agora, o que é incomum é quando eu, acusador, ligo para você, julgadora, por exemplo, digo, vem cá, como é que eu faço naquele caso lá? Você acha que eu peço assim ou peço assado?
né? Eu faço requerimento assim, eu faço requerimento assado. Aí você, julgadora, me diz, não, ô senhor acusador, veja a testemunha tal, né? Não peça isso agora, diga na imprensa tal coisa, né? Aí quando existe essa confusão, né, entre os atos de julgar e acusar, sem sombra de dúvidas, aí gera suspeição, né? Uhum. Então, quando essas funções se misturam, né, no processo, com certeza você não pode dizer que foi feito um julgamento, e aí eu nem gostaria muito de entrar no julgamento X, para não criar toda essa questão de polaridade e tal, mas do julgamento qualquer, né? Acho que o tribunal também tem essa função, né, de dar o recado para os jurisdicionados e mais, fazer com que as pessoas que buscam o sistema judiciário tenham a noção que terão um julgamento com imparcialidade, né? Porque é muito ruim quando você entra para o sistema de justiça sabendo, não, mas o juiz fulano sempre absolve, o juiz fulano sempre condena, né? Ou seja, os pré-juízos, os pré-julgamentos, as pré-compreensões que nós aprendemos que devem todas estar afastadas do ato de julgar, né? Sim. Aquilo que a gente falou da originalidade do julgamento, né? Então, essa questão me parece que, além do caso X aí, do caso do ex-presidente Lula, tem uma questão de estrutura dos julgamentos no país. E mesmo sem entrar na questão ali do Telegram, se aquela prova vai ser considerada válida ou não, porque houve quebra, né, na sua busca, me parece que o próprio acordo ali traz decisões que suficientemente levam à questão da suspeição, né? Professor, do ponto de vista jurídico, quais as reais chances dessa situação ser revertida, né, novamente, e o presidente Lula ter seus direitos políticos cassados, né, voltar a ser elegível como ele estava antes? Olha, na medida que a gente trabalha com a ideia de firmar porque o acreditar na jurisdição, né, até a gente participou aí de uma produção aqui do nosso GPJur, que a gente publicou um texto dizendo isso, ou seja, a questão da estética da imparcialidade, ou seja, porque todos nós temos posições, temos nossos entendimentos, né? Então você não vai querer que um juiz seja, nós não podemos confundir neutralidade com imparcialidade, né? O juiz ele não precisa ser neutro, ele até não pode ser neutro, porque ele é um ser no mundo, então ele tem as suas posições. Agora, no momento de julgar, ele tem que ser imparcial. Né? E nós temos que acreditar nisso. Né? Então, nós temos que acreditar que o juiz lá de Brasília vai exercer a imparcialidade que foi questionada antes, até porque, né, provavelmente, ele vai estar com os olhos em cima dele. E aí, se ele achar que tem prova para condenar, ele vai condenar. E se ele achar que tem prova para absolver, ele vai absolver. Né? Então, a gente não quer dizer que o fato de ir o processo para ele vai gerar a absolvição. Né? Claro, como o réu em tela, né, o ex-presidente tem mais de 70 anos, os prazos prescricionais fluem pela metade. Está lá no Código Penal, artigo 115, se não me falha a memória. Mas isso está no Código Penal desde 1940, né, para o réu A, B, C, D do Brasil inteiro. Independente né? de quem for. Dependendo de quem for. Então, se visualiza, se discute até que ponto esses processos serão prescritos, as ações serão prescritas, o direito de punir será prescrito. Né? Talvez isso sim seja mais plausível do que a absolvição. Né? Mas mesmo que venha a ter a condenação, precisa toda uma tramitação processual, volta todas as possibilidades recursais. O TRF aqui, nosso da 4ª Região, deixa de ser o órgão competente, então será outro tribunal. Então, provavelmente, do ponto de vista aí das eleições, que tu tocaste, 2022, não teremos essa definição ainda, né? E o fato dele poder ser candidato, provavelmente, vai se concretizar. Né? Vai se concretizar. Juridicamente, provavelmente, sim. Aproveitando que o senhor antecipou essa questão de 2022, que provavelmente, né, existe toda uma expectativa do país, e isso tudo foi gerado, né, a partir dessa decisão do ministro Fachin, de que Lula volte a concorrer às eleições, ou que apoie, né, algum outro candidato, mas que o PT, nesse cenário político brasileiro, volta
a ganhar força e repercussão, né? Como é que a senhora avalia essa situação? Porque hoje, se a gente for parar para analisar, essa decisão do ministro Fachin gerou toda uma expectativa na população brasileira, né? Que a gente pode dizer, né, afinal convivemos e vemos isso todos os dias, está muito descontente com o governo atual, né? E então isso ganhou uma repercussão muito grande, né? Sim. Provavelmente quem tenha mais propriedade para responder isso seria talvez um cientista político, né? Aqui a gente sai um pouco do campo, assim, tentando ser processualista, né? E trabalhando em cima de algumas hipóteses. Trabalhando algumas hipóteses, assim, né? Me parece que tem prós e contras, assim, nessa questão dessa polaridade aí, né? Que, ao mesmo tempo, talvez para o atual governo Bolsonaro possa ser ruim, né? Essa questão, quem sabe possa até ser boa, porque me parece que ele precisa de um opositor, né? Naquela lógica amigo-inimigo, né? Até porque nessa última semana o presidente Bolsonaro, né, que sempre andou sem máscara, deu entrevista de máscara, né, se colocou a favor de que as pessoas vacinem, disse que o coronavírus não é mais uma simples gripe, né? Então, assim, ele está apresentando uma certa, vamos dizer, entre aspas, uma mudança de comportamento. Né? Talvez influenciado por tudo isso que também vem acontecendo, né? Acredito que sim. Nós passamos uma questão que, claro, me parece que não pode ser atribuída a pandemia ao governo, né? Claro. Mas algumas ações, né, de omissão, provavelmente sim, né, assim, na minha avaliação. Mas dessa questão também ele tem um eleitorado fiel ali de 30%, né? Sim. E me parece que tem aí um anti-bolsonarismo, mas também tem um antipetismo, né? Claro. Talvez o que pese aí que lá em 2018 o Bolsonaro ainda não tinha, o governo Bolsonaro ainda não tinha um governo dele para nós avaliarmos, digamos assim, né? Para a população avaliar. E agora me parece que em 2022 vai ter um governo para ser avaliado. Mas para tentar te responder alguma coisa mais objetiva do que eu estou assim visualizando, como sempre, acho que o centro, né? O centrão aí que politicamente se fala, enfim, provavelmente seja o definidor dessa questão aí, né? Porque pro lado que ele conseguir se aliar bem, provavelmente vá para o segundo turno com facilidade, né? Então não acredito muito que assim nesse embate anti-bolsonarismo, anti-petismo, no momento, assim, possa ter um vencedor, assim, que possa se visualizar agora, né? Eu acho que tem muito pano para a manga e, ao mesmo tempo, acho que o centro vai observar bem isso e lá na véspera ver como vai das eleições ele cola em alguém e aí, provavelmente, a vitória desses lados possa vir por aí, né? Não sei. Mas é mais uma opinião enquanto cidadão, né? Não questão processual e muito longe de ser uma questão de uma análise de um cientista político, assim, por exemplo. Né? E também é importante a gente dizer aqui que essas colocações que a gente fez, né, são tudo fatos que estão aí, né, que a mídia repercute e pelo fato da gente expor aqui, né, tanto as questões do Lula como as questões do Bolsonaro, né, e as mudanças de atitude, nós não estamos sendo partidário a ninguém. Nós estamos fazendo apenas uma análise de situações que surgiram para discutir, né, e tentar entender um pouco mais em que caminho a gente está indo, né, professor? Até porque ele não pode esquecer, por exemplo, que o próprio ministro Gilmar Mendes, que também levanta amor e ódio, né, ele, ao mesmo tempo que está dando a decisão lá da suspeição do Moro, ele também foi o que deu a decisão que não deixou o Lula assumir a Casa Civil, se não me falha a memória, né? Que teve aquela questão toda lá com a Dilma, etc. Então, quem deu a decisão que não deixou ele ir adiante nesse cargo também foi ele, né? Então, só para registrar que a gente não está o ministro A, B ou C, eu gosto mais, gosto menos. Não, a gente está analisando a decisão que foi proferida, né? É isso. Professor, na época que o ex-presidente Lula foi julgado, havia toda uma grande expectativa, né, em relação à Lava Jato, de que fosse feito justiça, né? Todo o povo se inflamou muito naquela época com essa questão de ser feito justiça. E com todos os que estavam envolvidos também. O Sérgio Moro, naquela época, ganhou uma credibilidade muito grande aqui no nosso país. E eu lhe pergunto se essa decisão do ministro Edson Fachin, com tudo isso que vem acontecendo agora, né, não coloca a justiça em uma posição de descrédito, né?
Olha, Lu, na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Porque assim como ela não se colocou em posição de descrédito, também, na minha opinião, no exemplo que eu acabei de dar anteriormente, na decisão que não deixou ele assumir, né? Então, assim, me parece que não compreendo assim desta forma, né? Claro que aqui é muito difícil, né, ter esse descolamento, né? As questões aí estão muito inflamadas, e reinflamaram de novo, né? Reinflamaram de novo. E a gente vê até algumas questões contraditórias, né? Por exemplo, agora se dizendo que tem que combater o autoritarismo do STF, né? Então, pô, o STF está tentando readequar o rumo de um julgamento justo, não só para o caso X, mas dando indicativos para o país inteiro, e isso é visto como um autoritarismo, né? Mas quando a decisão me é favorável, eu acho que a decisão é boa. Então, acho que isso a gente tem que evoluir muito ainda, né? Nessa questão de fazer essa análise. Para saber que em democracia, a lógica do amigo e inimigo não é a melhor lógica, né? A lógica dos sistemas democráticos são a lógica dos adversários, né? Quem hoje não está no poder pode estar amanhã. E este jogo político deve ser o mais leal possível, né? Quando eu parto para a lógica do amigo e inimigo, eu parto para foguetes em cima do Supremo, né? A gente começa a escutar pessoas próximas, nossos amigos, defendendo volta de AI-5, o senador falando isso, né? Batendo palma para tortura, etc. Então, realmente tem algumas questões aí que me parece precisam ser acomodadas, né? A lógica do vale tudo não cabe em matéria de processo. Pode caber na política, em matéria de processo não cabe. Sim, né? Eu lhe perguntei isso pela questão, assim, de a gente ouvir muitos rumores nas últimas semanas, né, de que houve toda uma perseguição política referente ao Lula nesse processo, né, e ele próprio já declarou isso em entrevistas, né, que houve essa perseguição, que ele foi a maior vítima dos últimos 500 anos, né, e que algumas pessoas acham, né, que isso realmente aconteceu, que foi injusto, né, e que, né, no caso, né, nossa maior instância na justiça não estaria sendo correta, né, mas é que existem muitos fatos por trás disso tudo que tem que ser analisado, né, e como tu bem disseste antes, não é o que me agrada, né, então tem vários fatores que tem que serem analisados. Né? Talvez essa questão, assim, se houve realmente perseguição, né, ou não, nós teríamos que entrar, assim, aí realmente no terreno do mérito, que nós chamamos, né? Que até agora nós não falamos disso, isso é importante que se diga, né? Decisão de suspeição, decisão de incompetência não entra no mérito. A gente costuma dizer em sala de aula que para condenar ou absolver, eu uso um comparativo. E isso não é um descrédito ao processo civil, né? Meus colegas do processo civil que podem estar nos escutando. Mas enquanto no processo civil eu preciso escavar, vamos dizer assim, 2 metros para chegar numa decisão, no processo penal, como está envolvendo liberdade e repressão, eu tenho que escavar 4 metros para mim ter o máximo possível de elementos de análise para o meu ato de decidir. Né? Então, para chegar nessa resposta, se houve ou não perseguição política, nós teríamos que analisar a prova, que nós não fizemos aqui. Claro. E eu não conheço elas assim a fundo, né? Agora, que houve rompimento das estruturas básicas do processo, né? Isso nós não precisamos disso porque está visto, né? Está visto. Os próprios, o Deltan e o Moro, eles não reconheceram a inautenticidade dos áudios, né? Eles só digam que foi ilegal, que não prova, etc. Né? Então, ao menos para mim, né? Está posto que houve ali a suspeição. Né? Daí para a perseguição política, bom, daí talvez a gente teria que ter um pouco mais de verticalidade. Né? Tá certo. Professor Guto, partindo desse cenário que a gente está agora, né, houve também outros condenados na Lava Jato. Com essa decisão do ministro Fachin, isso talvez possa vir a beneficiar esses outros condenados ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? De novo, me parece que tem que se analisar em 2 aspectos. Né? Na questão da incompetência, me parece que sim. Né? Porque ela ali recortou no âmbito das questões como vítima, né? A Petrobras e também envolvendo ali a Transpetro. Né? Então, me parece que ali pode ser que sim. Né? E aí, provavelmente, o processo ser remetido para o juiz competente e começar novamente. Em relação à suspeição, não.
né? Porque a suspeição é daquele réu, é naquela relação jurídica daquele réu com aquele específico. juiz, né? Então, pela suspeição, não, mas pela incompetência me parece que sim. Professor Guto, para que a gente possa encerrar, esses últimos acontecimentos dessas últimas semanas e que ainda vão perdurar, eu acho que por muitas, né, enquanto tiver toda essa questão inflamada, acho que é um objeto muito interessante para ser estudado dentro de sala de aula com os nossos acadêmicos, né? Como é que o senhor visualiza essa questão e qual é o senhor que está em contato com os acadêmicos no dia a dia, qual é a sua percepção, né, de todo esse aprendizado com eles? Olha, até eu brinco com eles que a gente foi feliz esse semestre, porque antes de botarem em pauta os julgamentos, né, dentre as cadeiras que eu leciono no processo penal 4, que trabalha recursos, que é onde o habeas corpus está dentro enquanto ação autônoma. E também as cadeiras de estágio penal, né, onde a gente tem um foco ali na prova da OB, etc. Né. E esse semestre eu inverti, perfeitamente possível, assim, nós começamos a estudar via habeas corpus, né? Tivemos 1, 2 aulas e se pautou os habeas aí no Supremo, né? Então, realmente o pessoal um pouco da polaridade existe nas turmas, né? A gente está um pouco mais, assim, vacinado e tranquilo de lidar com essa questão, né? Porque, enfim, ninguém é dono da verdade, né? Claro. Então, a gente tem que estar... Enquanto a discussão é saudável, é ética, enfim, né? Dentro do diálogo a gente tem que fazer essa construção, né? E cuidamos para não ter, assim, não partir para os extremos, né? Sim. Então eu vejo que está sendo bem positivo, assim, o pessoal tem participado, inclusive a gente fez um outro caso, a gente montamos um HC em sala de aula, o pessoal produziu, apresentou e tal. Para o professor isso é um prato cheio, né? Facilita um monte. Às vezes tu prepara ali todo um material e entra para a aula e vai para outro rumo. E eu deixo que vá porque sinal que o pessoal está atento e está gostando da discussão, né? E tudo contribui para o aprendizado, né? Com certeza. Com certeza. Professor Guto, eu queria agradecer muito a tua participação aqui. Eu acho que foi bastante esclarecedor. Acho que a gente está procurando, né, com essa intenção do programa, desmistificar também um pouco, né, as questões que permeiam toda essa parte jurídica, porque às vezes é de difícil entendimento, né, para as pessoas que não convivem nesse meio e que são mais leigas, né? Então, acho que é sempre uma contribuição. Eu agradeço o convite. A ideia era realmente trocar algumas ideias, né? Claro, a gente não é dono da verdade nem dono da razão, mas a gente tem algum estudo de algum tempo que nos permite olhar com mais precisão algumas coisas, né? E ter cuidado em outras, mas sem dúvida a gente também está sempre aprendendo com essas discussões, né? E com certeza a gente vai ter outros desdobramentos que vão ser objeto de pauta aqui para a gente poder estar conversando com quem nos acompanha. E o Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima semana e quem vai encerrar o programa de hoje é o professor Luiz Gustavo Dorigon, lendo uma passagem do livro. Qual é o nome do livro, professor? O Justo ou a Essência da Justiça. Então, vamos lá. Tá, antes eu queria ter dado de presente aqui os acordes. Ah, tá certo. O estudo. Se tu quiseres dar uma olhada. Tá certo, obrigada. Assim, é necessário também no direito a gente fazer leituras para além dos códigos, né, e da dogmática. Esse livro eu gosto muito e serve assim como um paradigma de julgamento, na minha opinião, né? Ele diz o seguinte: penso que o ato de julgar atinge o seu objetivo quando aquele que, como dizemos, ganhou o seu processo, se sente ainda capaz de dizer: o meu adversário, aquele que perdeu, mantém-se como eu, um sujeito de direitos. A sua causa merecia ser escutada. Ele tinha argumentos plausíveis e esses foram escutados. Mas o reconhecimento só seria completo se a coisa pudesse ser dita por aquele que perdeu, aquele a quem não demos razão, o condenado. Ele deveria declarar que a sentença que não lhe deu razão não foi um ato de violência, mas de reconhecimento. Então, é isso que a gente acredita e trabalha, sem entrar no caso A, B ou C. Claro que foi a pauta do debate, mas né, como um paradigma de julgamento que a gente espera que seja o nosso processo penal brasileiro. Sim, bacana.